Um bom dia a todos vocês. Deus abençoe cada dia mais a vida de cada um de vocês. E todos os dias eu me lembro, oro por vocês todos os dias para Deus abençoar a vida de cada um, né? De estar guardando nesse tempo difícil que nós vivemos. E Deus está cuidando de cada um de vocês. Correto, gente? Tem um versículo dessa semana que está em 1 Tessalonicenses. Deixa eu achar ele aqui, só um pouquinho. 1 Tessalonicenses 5, 7. Orai sem cessar. E mais do que nunca agora, né? Nesse tempo, nós precisamos orar sem cessar a cada dia mais. Ok? Então, que vocês possam estar lembrando sempre disso. Se estamos até aqui, né, até hoje, com vida, é porque Deus nos ajudou, nos abençoou cada dia, certo? Hoje eu vou explicar para vocês o conteúdo da página 53. Página 53. Vou explicar o conteúdo. E eu já vou compartilhar o livro. Tem alguns colegas que eu não sei porque não estão conseguindo entrar. Aparece para mim que eles estão ingressando aqui, eu aceito, mas eles não conseguem entrar. Isso aí, colocação pronominal. Colocação pronominal. Só um minutinho, porque tem alguns alunos aqui que não sei se é internet, mas eu acredito que não seja a minha, senão vocês não teriam conseguido entrar, né? Certo, eu já estou com alguns alunos aqui, tem outros que não estão conseguindo conectar. Mas vamos lá. Compartilhando com vocês o livro, para nós explicarmos esse conteúdo. Colocação pronominal. Opa. Aqui temos um exercício, eu vou parar essa parte de baixo aqui, tá, gente? Nós já estudamos os pronomes pessoais. Eles se dividem em pronomes retos e oblíquos, né? Os pronomes retos, eu, tu, ele, nós, vós, eles. E os oblíquos, me, mim, comigo, te, ti, contigo. Se, se, consigo, né? E vários outros ali. Deixa eu ler essa parte aqui com vocês. Você já estudou os pronomes pessoais e eles dividem-se em retos e oblíquos. Quanto à tonicidade, tom, ou seja, de acordo com a intensidade sonora com a qual são pronunciados, os pronomes oblíquos são classificados em átonos, que tem a sílaba mais fraca, me, te, se, o, a, lhe, nos, vos, os, as e lhes. E os tônicos, que tem uma sílaba mais forte, mim, ti, si, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Os pronomes oblíquos tônicos são pronunciados com mais intensidade e, quando utilizados em uma frase, geralmente são acompanhados de preposição. Que são as preposições? Palavrinhas que ligam outras palavras entre si. A, ante, após, até, com, contra, certo? Neste capítulo aqui, nós vamos estudar o uso dos pronomes oblíquos átonos quando funcionam como complementos verbais. Como complementos verbais. Com base na reflexão, né, proposta na questão 1 aqui, nesse primeiro exercício, considera-se. Observe que aqui tem um verbo acompanhado de um pronome, um verbo pronominal ali. O correto? Deixa eu ver aqui.
considera-se, você pode perceber que os pronomes oblíquos átonos, quando relacionados a uma forma verbal, eles podem aparecer em mais de uma posição na oração. Eles podem vir antes do verbo, eles podem vir depois do verbo e eles podem vir no meio do verbo. Né? Já vou explicar para vocês como é vir no meio do verbo, cortar o verbo no meio e colocar um pronome, certo? Mas nós vamos entender isso dali. Na língua falada, em contextos informais, há maior liberdade quanto à posição ocupada pelo pronome. Entretanto, existem algumas regras recomendadas pela tradição gramatical, pela gramática normativa, as quais são chamadas de regras de colocação pronominal. Aqui eu tenho os pronomes oblíquos, o, a, os e as. Não vão confundir com os artigos, tá? Que são os mesmos, mas ali os pronomes oblíquos, o, a, os e as, eles podem exercer a função sintática de objeto direto, certo? E já os pronomes lhe e lhes, eles vão exercer a função de objeto indireto. Mas como assim? Quando vocês estudam verbos quanto à transitividade, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, e ali vem alguns pronomes acompanhados que eles vão referir-se a uma pessoa ou alguma coisa. Então, ali, os pronomes o, a, os e as, eles vão exercer a função de objeto direto do verbo, ou seja, o complemento do verbo transitivo direto. Já os pronomes lhe e lhes, eles exercerão a função de objeto indireto, que é o complemento do verbo transitivo indireto. Já os pronomes meu, te, o se, o nos e o vos, eles vão exercer a função de objeto direto ou de objeto indireto. Aí vai depender da oração, né, do contexto em si. Porque eles tanto podem vir como como complemento do verbo transitivo direto, ou eles podem vir como complemento do verbo transitivo indireto. Aí depende de como você vai observar. O verbo ali, se ele for um verbo transitivo direto, esses pronomes exercerão a função de objeto direto. Se for um verbo transitivo indireto, exercerá a função de objeto indireto. Quando relacionados ao verbo, esses pronomes eles podem aparecer nas orações em 3 posições distintas: antes, no meio ou depois do verbo. A essas colocações pronominais, nós damos a elas o nome, né? As denominações de próclise, quando vem antes do verbo, quando o pronome vem antes do verbo, mesóclise, quando o pronome vem no meio do verbo, e ênclise, quando o pronome vem depois do verbo, certo? Então, se eu tenho um pronome antes do verbo, eu tenho próclise. Se eu tenho um pronome no meio do verbo, eu tenho mesóclise. E se o pronome veio depois do verbo, aí nós vamos ter ênclise, certo? Mas como assim? Vamos ver ali na página 54. Aqui na página 54, vamos ver umas regrinhas para próclise, que é quando o pronome vem antes do verbo. Próclise. Geralmente usa-se o pronome antes do verbo, caracterizando a próclise quando o verbo é antecedido por palavras que expressam negação, certo? Então, se antes do verbo vier uma palavra com sentido negativo, alguns exemplos aqui: não, nunca, jamais, ninguém, nada, né? Ninguém, nada, que são pronomes indefinidos, correto? O pronome vai vir antes do verbo, ele vai sempre virar próximo dessa palavra com sentido negativo. Aqui eu tenho um exemplo: não me esquecerei do que li sobre o ECA. Observem que aqui eu tenho um advérbio de negação, não, e o verbo veio aqui, esquecerei. Então, aqui, para usar o pronome, eu não vou utilizar o pronome depois do verbo. Como tem uma palavra de sentido negativo, o pronome vem antes do verbo, não me esquecerei, certo? Você não pode usar esse pronome depois do verbo, não esquecerei me.
do que li sobre o ECA, certo? Então, sempre que vier uma palavra com sentido negativo, o pronome vai vir antes do verbo, certo? Devido a essa palavra negativa, ela vai vir já mais próximo dessa palavra negativa. Ok? Então, essas palavras com sentido negativo, tem alguns exemplos aqui, não, nunca, jamais, certo? Uma outra regrinha, quando a oração se iniciar por um pronome interrogativo, por um pronome indefinido ou por um pronome demonstrativo, isto, isso ou aquilo, que são os pronomes demonstrativos, os pronomes interrogativos, quem, que, qual, e o pronome indefinido, que são esses daqui, ninguém, certo? Alguns exemplos. E aqui temos um exemplo de um pronome interrogativo. Quem lhe emprestou esse livro? Observem aqui, o pronome veio no início, aí vem o pronome oblíquo e depois o verbo. Então, quando vier dentro de uma oração um pronome interrogativo e depois você for utilizar um pronome oblíquo, então você sempre vai lembrar que você tem que utilizar o pronome oblíquo antes do verbo, e nesse caso aqui sempre vai ocorrer próclise, correto? Um outro exemplo aqui com pronome indefinido. Alguém te telefonou ontem à noite. Observe que aqui alguém é um pronome indefinido, o verbo está aqui, então o pronome oblíquo ele tem que vir antes do verbo, porque essas palavras, elas chamam para perto de si os pronomes oblíquos, correto? Outro exemplo aqui com o pronome demonstrativo, isso nos levou a repensar nossas atitudes. Observem que aqui eu tenho o pronome demonstrativo isso, aqui eu tenho o verbo, então o pronome ele virá antes do verbo também, correto? Então vocês vão lembrar, sempre que dentro de uma oração aparecer, né, no início ali, ou não importa que ela venha só no início da oração, mas tenha um pronome interrogativo, né? O pronome interrogativo sempre virá no início da oração. Então, ali, pronome interrogativo, um pronome indefinido ou um pronome demonstrativo, a próclise ali. O pronome vem antes do verbo. Nesse caso, vai ocorrer próclise, certo? O pronome antes do verbo. Temos um outro exemplo. O verbo é antecedido e modificado diretamente por advérbio ou locução adverbial. Lembram dos advérbios e locuções adverbiais? Palavras que indicam tempo, modo, lugar, intensidade, afirmação, negação, certo? Então, aqui, nessa oração veio aqui o felizmente. Felizmente, a encontrei logo. Aqui eu tenho um advérbio. Felizmente, aí o verbo está aqui, então o pronome oblíquo, ele vai vir antes do verbo, formando próclise. Correto, gente? Então, vocês vão lembrar, sempre que vier um advérbio ou locução adverbial, que são duas ou mais palavras, numa oração, e você tiver que utilizar um pronome oblíquo, lembrem que o pronome sempre virá antes do verbo, formando próclise ali. Temos um outro exemplo aqui. A oração é exclamativa ou expressa desejo ou vontade. Lembram que vocês já estudaram, né, frases exclamativas, interrogativas, declarativa, certo? Então, aqui, uma oração exclamativa. Ou ela pode expressar desejo ou vontade. Frase optativa, né? Quantas lembranças me trazem essas fotografias? Aqui tem uma frase exclamativa. Olha aqui o ponto de exclamação no final e a tonalidade da voz também ajuda bastante. É o que nós precisamos mostrar para saber se a frase é exclamativa, não é? Quantas lembranças me trazem essas fotografias? Então, aqui eu tenho uma frase exclamativa e o verbo está aqui, trazem. O pronome oblíquo virá antes do verbo, correto? Pronome antes do verbo, porque temos uma frase, uma oração exclamativa. Então, aqui nesse caso, ocorre próclise também. Agora aqui, Deus te proteja de coisas ruins, é uma frase optativa. Deus te proteja. Você está expressando ali um desejo ou uma vontade sua, certo? Deus te proteja. Então,
o pronome oblíquo vem antes do verbo, formando próclise também. Correto, gente? Então, quando há próclise, para vocês lembrarem, quando vierem palavras no sentido negativo, ocorre próclise. Quando a oração iniciar por um pronome interrogativo, indefinido ou demonstrativo, e você for utilizar um pronome oblíquo, ocorre próclise também, o pronome antes do verbo. Quando o verbo é antecedido e modificado diretamente por um advérbio ou uma locução adverbial, ocorre próclise também. Observem que o pronome está antes do verbo. Ou quando dentro de uma oração exclamativa, ou pode expressar desejo ou uma vontade, então nós temos aqui também próclise, certo? Olhem aqui numa frase exclamativa e outro exemplo aqui embaixo também. Então, ali nesse caso, ocorre próclise. Certo, gente? Agora nós vamos ver quando ocorre mesóclise. O que é isso, mesóclise? É quando nós vamos utilizar o pronome no meio do verbo, bem no meio do verbo. Segundo a tradição gramatical, ocorre mesóclise quando? Aí vocês precisam lembrar, o verbo ele vai estar conjugado no futuro do presente ou futuro do pretérito do modo indicativo, certo? Aqui nós temos o verbo escrever, eu escreverei, tu escreverás, no futuro do presente, futuro do pretérito, eu escreveria, tu escreverias, certo? Então, aqui, ocorre a mesóclise nesses dois exemplos, com o verbo no futuro do presente ou futuro do pretérito do modo indicativo. Desde que não se aplique nenhuma das regras do uso da próclise. Observem aqui que eu tenho um verbo, esquecerei, que está no futuro do presente, mas não foi usado mesóclise, porque aqui nós temos uma palavra de sentido negativo. Então, se não tiver nenhuma dessas regras aqui da próclise, você vai utilizar mesóclise, correto? Aqui tem o exemplo, escrever-te-ei em breve. É claro que na nossa linguagem do dia a dia, nós não falamos assim, mas na linguagem escrita, na língua escrita, ela vai vir desse jeito. Muitos livros, né, que você pode estar lendo na nossa gramática, dentro de textos, você vai ver essa expressão dessa forma, o verbo cortado no meio. Escreverei, certo? Verbo no futuro do presente. Então, eu vou dizer que eu vou escrever para alguém. Então, escrever-te-ei, em breve. Lembrem sempre que é necessário utilizar hífen para você separar o verbo e colocar o pronome oblíquo ali no meio dele, certo? Então, aqui nesse caso, eu tenho um exemplo com o verbo no futuro do presente. Aqui, se não estivesses tão cansado, chamar-te-ia para passear. Olhem aqui, chamaria, futuro do pretérito. Eu chamaria, tu chamarias, ele chamaria. Como não há nenhuma das regras anteriores da próclise, aqui nós podemos utilizar a mesóclise, ou seja, eu vou cortar o verbo aqui no meio e acrescentar um pronome oblíquo. Chamar-te-ia. Chamar-te-ia para passear, correto? Então, aqui vocês vão lembrar sempre verbos conjugados no futuro do presente e futuro do pretérito do modo indicativo, mas que não venha em nenhum desses exemplos aqui da próclise, certo? Então, ali, se não vier esses verbos, vocês vão cortar ele através de hífen e acrescentar o pronome o pronome oblíquo ali no meio, certo? Aqui nós temos uma nota. O uso do pronome oblíquo átono no meio do verbo, caracterizando a mesóclise, e é próprio de contextos de uso da língua culta, tá, gente? Porque na nossa linguagem coloquial, nós não utilizamos essa forma, certo? Contudo, até mesmo nesses contextos, o emprego da mesóclise tem se tornado cada vez menos frequente no Brasil, certo? Em geral, no português praticado no Brasil, tem predominado o uso da próclise sempre, correto, gente? É aquilo, nós não vamos, se você vai falar para alguém, eu
se eu não estivesse tão cansado, eu chamar-te-ia para tomar um sorvete. Você não vai falar, eu te chamaria, eu te chamaria, não é? Usando próclise ali, ok? Então, só lembrando isso daqui para vocês observarem bem, que é mais utilizado, é só utilizado na linguagem culta. E pode cair em desuso daqui uns tempos, ok? Agora, vamos ver aqui o uso da ênclise. Ênclise é quando o pronome vem depois do verbo. Ali nós temos o uso do pronome oblíquo átono depois do verbo, caracterizando a ênclise, ocorre quando a oração se inicia por verbo. Só um pouquinho. Aqui eu tenho a oração se inicia por um verbo. Então eu tenho ali explicou-me. Observem que aqui a oração ela já começou com um verbo. Então, nesse caso, eu preciso colocar o pronome depois, por a oração ter iniciado por um verbo. Então, olha, explicou-me aquele artigo do ECA sobre o qual tive dúvidas. A oração iniciou com o verbo explicar, e aí, por isso, utilizou mesóclise, correto? Então, vocês lembrem, sempre que a oração iniciar com o verbo, o pronome vem depois, formando o ênclise. O verbo está no imperativo afirmativo. Como que eu conjugo o verbo no imperativo afirmativo, né? Nós já aprendemos, vocês, né, já aprenderam a conjugar os verbos no modo indicativo, modo subjuntivo e o modo imperativo, o modo que dá indica uma ordem, um pedido, um conselho, certo? Então, isso é o modo imperativo afirmativo. Então, aqui, por favor, entregue-lhe esta encomenda. Você está pedindo para alguém entregar, né, uma encomenda. Então, aqui, entregue, eu tenho o verbo no imperativo afirmativo. Então, se o verbo vier no imperativo afirmativo, o uso da ênclise é necessário. Aí você vai sempre utilizando o hífen, tá, gente? Entregue-lhe. Observem que aqui tem o hífen, né? O tracinho ali, para vocês colocarem. Então, sempre lembre disso. Verbo no modo imperativo afirmativo, o pronome vem depois do verbo, correto? Um outro exemplo, o verbo está no gerúndio. Como que o verbo está no gerúndio? Quando ele termina em NDO, certo? Quando o verbo vier no gerúndio, numa das formas nominais, aí você vai utilizar ênclise também. A menina recebia os amigos cumprimentando-os rapidamente. Observe que o verbo está no conjugado no gerúndio, cumprimentando, termina em NDO. Então, se o verbo estiver no gerúndio, eu preciso utilizar o pronome depois do verbo, formando o ênclise, ok? Aí nós temos uma nota aqui. Caso o verbo no gerúndio seja antecedido pela preposição em ou por alguma palavra que exija próclise, esta deve ser utilizada em vez da ênclise. Aqui temos um exemplo. Em se tratando de direitos, todos devem ser respeitados. Observe que a preposição veio no início, em. Então, se essa preposição veio no início e aqui eu tenho um verbo no gerúndio, correto? Mas eu tenho a preposição antes do verbo, então nesse caso aqui ocorre próclise, certo? Agora, se eu tirar a preposição em e utilizar apenas o verbo no início, aí sim ocorre a ênclise, correto? Aqui tem um outro exemplo. Continua não se queixando de nada. Palavra que expressa uma negação. Olha aqui, nós já vimos ali na próclise palavras com sentido negativo, mesmo que eu tenha um verbo aqui no gerúndio. Mas palavras de sentido negativo, elas chamam para perto de si o pronome oblíquo, correto? Então, nesse caso aqui, mesmo que o verbo esteja no gerúndio, mas tem uma palavra de sentido negativo, aqui vai ocorrer próclise. Ou seja, vocês sempre vão lembrar das regrinhas ali da próclise antes de você fazer qualquer outro. Mas tem o verbo no gerúndio, então o pronome vem depois. Não, gente, observem ali. Tenho uma palavra de sentido negativo, certo? Você tem uma palavra aqui de sentido negativo, e aqui nesse caso eu tenho uma preposição em,
apenas essa preposição, então ali vai ocorrer próclise normal. Não tendo isso daqui, ali ocorre, né, o verbo veio no gerúndio e não veio nenhuma dessas outras expressões acompanhando, então ali vai ocorrer a ênclise, ok? E quando o verbo estiver no infinitivo, aí tanto pode ser no infinitivo pessoal ou infinitivo impessoal. O infinitivo, aqui nós temos, ele vai terminar em R, certo? Aqui eu tenho um exemplo. Posso explicar-me brevemente. Verbo no infinitivo aqui. Está no infinitivo, termina em A, sempre falo, é a forma como a gente fala o verbo, né? Explicar, cantar, falar, certo? Então, aqui, ele não tem nenhuma outra expressão, então o verbo está no infinitivo, eu vou usar ênclise, pronome depois do verbo. Aqui, para acompanhá-la, o verbo conjugado no infinitivo, ele vai ser conjugado da mesma forma que o futuro do modo subjuntivo, certo? E aqui tem um verbo no infinitivo também, acompanhar-lá. Mas existe uma regrinha para isso, quando os verbos terminam em R, S e Z, igual aqui o verbo acompanhar, ele termina em R. Nós vamos acrescentar ao pronome oblíquo, ao pronome oblíquo-átono, L. Então, vai ficar lo, lá, los e las. Sempre que o verbo terminar em R, S ou Z. Aí você elimina o R, S ou Z e acrescenta L aos pronomes oblíquos. Correto? Só um minutinho. Deixa eu só verificar aqui no meu livro se... Ok. Na outra página ali, eu não sei se vocês estão conseguindo me entender, mas é um conteúdo não é difícil, é bastante fácil. Aqui eu tenho uma nota, né? Aquilo que eu havia falado para vocês antes. Quando utilizados em ênclise e a mesóclise, os pronomes e os verbos podem sofrer algumas alterações quanto à sua escrita. Verbos terminados em R, S ou Z, que eu acabei de falar para vocês, perdem essa consoante final e os pronomes o, a, os e as que acompanham esses verbos assumem, respectivamente, as formas lo, las, los e las. Correto? Foi muito bom revelar o trabalho filo na semana passada. Filo. É estranho falar assim, né? Mas na nossa linguagem falada, lembrando, nós não falamos dessa forma, apenas na escrita. Já os pronomes o, as e as, quando acompanham ditongos nasais, certo? Oin, em, que sai o som pelo nariz, assumem, respectivamente, as formas no, na, nos e nas, sempre que o verbo tiver essa terminação. Oin, em, certo? Coloquem na sobre a mesa, por favor. Observe que aqui termina em. Depois de utilizar os livros, eles põem-nos na estante. Aqui, oem, certo? Então, por ter essa terminação, acrescenta-se N aos pronomes oblíquos. Já os verbos terminados em mos, perdem o S quando são acompanhados do pronome oblíquo nos. Olhem aqui, alegremo-nos, muito com a sua visita. Terminado em mos, ele vai perder o S final e acrescenta-se N ali no alegramo-nos, né? Os pronomes normais, certo? Ele apenas vai perder o S ali, você vai acrescentar o pronome. Correto, gente? Então, aqui só uma nota para vocês lembrarem de quando acrescentar algumas outras letrinhas aos pronomes oblíquos e o que pode ser tirado também do verbo, qual letrinha pode ser tirada dos verbos, tá? Eu não sei se vocês conseguiram me entender, deixa eu só observar aqui, isso. Esse é o conteúdo, né? Então, aqui, próclise, dessas regrinhas da próclise aqui, é quando o pronome, ele vem antes do verbo. Mesóclise é quando o pronome, ele vem no meio do verbo. E ênclise, que nós temos aqui, quando o pronome, ele vem depois do verbo. Correto, gente? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui em vocês, eu não
Ok? Deixa eu só um minutinho, por favor, né? Meu Deus do céu, o que que eu fiz aqui?